Muito bem, boa noite então aí, Jaqueline, Breno e Igor. Vamos para o nosso segundo encontro síncrono, né? Da disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Na verdade, ela está registrada aí como Contabilidade Pública. E aí a gente vai, nesse encontro aqui, tentar fazer aí um resumo, né, dos conteúdos apresentados ali na primeira unidade do ambiente virtual de aprendizagem nosso, aí no Moodle, da nossa disciplina, né? Em matéria de introdução à contabilidade aplicada ao setor público, eu lembro de ter disponibilizado para vocês alguns vídeos, né, institucionais ali, apresentando ainda no nosso ambiente virtual de aprendizagem no Moodle. A unidade 1, ela tem, além do conteúdo do PowerPoint, aí, com a apresentação daquilo que a gente tem organizado como material didático de apoio para vocês, né, abordando os conceitos sobre orçamento e o importante papel na administração pública. Já tomamos aí conhecimento dos instrumentos básicos do planejamento, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, para que a gente pudesse ter aí essa compreensão, né, dos princípios orçamentários e a descentralização desses princípios. A fim de instruir aí a compreensão de todos em relação a esses conteúdos, foram disponibilizados para vocês aí, a partir do material produzido pelo Tribunal de Contas da União e a própria Secretaria do Tesouro, né, Nacional, alguns videozinhos institucionais aí sobre o orçamento público, a importância do orçamento público, né, instrumentos de planejamento na administração pública. Também disponibilizei as aulas anteriormente apresentadas, né, do semestre passado aí, dia 22 de fevereiro, para que vocês pudessem ver aí como é que nós digerimos esses conteúdos com as outras turmas. Esse material está disponível aí no meu canal no YouTube, então vocês fiquem à vontade para poder acessar sempre que possível, sempre que tiver necessidade, a fim de esclarecer alguma dúvida que porventura tenha ficado, né? Para hoje, então, nós vamos fazer aí uma espécie de síntese, né, desses conteúdos, mas eu preferia que a gente fizesse uma abordagem mais normativa, tá? Dos conteúdos aí que foram apresentados, né, essencialmente, né, daquilo que nós reconhecemos aí como normas, né, como documentos. A gente vai tentar fazer aqui uma linha do tempo, aí, considerando a primeira normativa, ou seja, a gênese ali da contabilidade aplicada ao setor público, tá? Contabilidade pública, por assim dizer, né? Então, a gente traz aqui para vocês, né, essencialmente, como conceito de contabilidade aplicada ao setor público, né? Nada daquilo que talvez vocês já não conheçam. Isso aí está disponível lá, então a gente não vai ficar muito fixado nessa apresentação do PowerPoint, mas é importante só para que a gente tenha aí como fio condutor, né, de entender que a ciência contábil aí, ela tem como
ramos da sua atividade, ou, por assim dizer, do seu universo, né, de atividade, a contabilidade empresarial, que a gente já conhece aí, nós vivenciamos no curso de Ciências Contábeis, desde a contabilidade geral, né, a contabilidade intermediária, a contabilidade avançada. Então, vocês tiveram a oportunidade ali de vivenciar esses conceitos e as experiências, as práticas, né, que são voltadas aí para a contabilidade empresarial, a própria contabilidade tributária, por que não dizer, se confunde aí com a contabilidade empresarial, dada a essência da contabilidade empresarial, enquanto resultado, né, da tanto comercial como industrial ou de serviço, enfim. A contabilidade de custos, né? E então, assim, o que acontece? A contabilidade ela vai se especializando, né? E a contabilidade pública, por que não dizer, né? Contabilidade pública, assim como as outras, os outros ramos da contabilidade, né? Ela se situa aí dentro desse composto que nós reconhecemos como ciência contábil, essa ciência social e aplicada que a gente vem experimentando aí desde o primeiro período, né? Então, assim, a contabilidade, essa contabilidade pública que nós pretendemos trabalhar nesse semestre, compreendida aí como ramo da ciência contábil, ela tem como propósito estudar, orientar, controlar e registrar os atos e fatos da administração pública. Então, assim, não é muito diferente daquele conceito que nós aprendemos da contabilidade comercial, né, ou da contabilidade do setor privado, por assim, da contabilidade empresária, né, que enquanto de modo geral a contabilidade ela é responsável pelo registro dos atos e fatos modificativos do patrimônio, né? A questão que nós vamos contextualizar aqui é que nós estamos falando de um patrimônio público, certo? Com a finalidade de demonstrar esse patrimônio e suas variações, né? E acompanhar aí, bem como evidenciar a execução do orçamento. Então, está aí a importância de compreender lá os aspectos orçamentários, né? Quanto lei do orçamento anual, o plano plurianual e a própria lei de diretrizes orçamentárias, porque esses instrumentos que são, em suma, responsáveis por esses atos, né, e fatos administrativos do patrimônio público que nós estamos falando aqui, né? Então, quando eu falo de atos e fatos modificativos do patrimônio público, né? Aí, sendo aqui, estando sob a responsabilidade da administração pública, nós estamos falando daqueles elementos que foram, em tese, pensados, né, planejados, orientados ali no orçamento público, tá? Nas peças orçamentárias, né? Que são os documentos aí que dão condições da gestão pública exercer o seu papel de gestão pública, tá? E aí é claro que nós precisamos compreender um pouco, fazer esse distanciamento aqui do que é patrimônio público, do que é patrimônio privado, fazendo aí, observando essa dicotomia existente, né, entre público e privado. Claro que de uma maneira mais
filosófica, a gente teria que estar associando, mas sem nos ater ao extremismo, né, do que é público, do que é privado, mas essencialmente aquilo que diz respeito ao coletivo. Então, a partir dessa abordagem coletiva, né, passarmos a compreender essa questão aqui de patrimônio público, para daí, né, ensejar todos os atos e fatos que dizem respeito à gestão da administração pública, né, ou à gestão do recurso público, né, do patrimônio público, por assim dizer. Beleza, gente? Então, a contabilidade pública necessariamente registra e controla os atos e fatos administrativos, também como atos e fatos contábeis, tá? Diferentemente da contabilidade empresarial, que controla necessariamente apenas os fatos administrativos e poderá controlar os atos que considera relevantes, né? Então, antes da gente entrar, né, de cabeça aí nessa questão da conceitual da contabilidade pública, como eu falei para vocês, nós precisamos compreender aqui, né, enquanto contabilidade aplicada ao setor público, deixa eu só fazer uma transição de slide, só um minutinho. A gente precisa compreender que a contabilidade aplicada aos setores públicos, né, reconhecida como CASP, que é o que nós estamos aprendendo aqui, possui características e normas próprias, tá? Então, ela possui aí aquilo que nós chamamos de formas de registro e evidenciação reguladas por uma legislação específica. Mas nós, né, dentro das nossas limitações, saberíamos dizer, por exemplo, quais são as demonstrações contábeis que as entidades públicas devem evidenciar? Né? Nós sabemos como são mensurados os bens, os direitos e os deveres dos entes públicos? Quais são os aspectos mais relevantes para a área pública? Por que eu estou perguntando isso? Né? Essa inquietação, ela diz respeito a quê? Ela diz respeito ao entendimento de que opa, desculpa, perdão, deixa eu voltar aqui. Diz respeito ao entendimento de que a nossa contabilidade, né, comercial ali, a gente tem essa ideia, né, do que são bens e direitos, o que são obrigações, né, o que diz respeito aos resultados, quais são as receitas operacionais, quais são as despesas operacionais, né? E na administração pública, como é que a gente classifica isso, né? Da mesma forma que, para que a gente tenha essa compreensão, né, do que é essa questão, né, da evidenciação dos bens, direitos e deveres dos entes públicos e os aspectos mais relevantes para a área pública, a gente precisa entender exatamente aquilo que eu já mencionei anteriormente, né, como a diferença ali, o que significa exatamente compreender o que é público e o que é privado, né? E no caso da dicotomia público-privado, significa que aquilo que está na esfera pública deve necessariamente estar fora da esfera privada. E tudo que não se situar na esfera pública deve estar obrigatoriamente contido na esfera privada. Mas calma, né? Na verdade, não é bem essa a interpretação que a gente precisa se apegar, né? Por exemplo, em que esfera você situaria a empresa pública? A universidade, né? A UFVJM, ela é uma empresa pública. Então, em que esfera nós estaríamos situando essa organização? E os partidos políticos, né? E as organizações não governamentais?
né, as instituições aí do terceiro setor. Então, antes de respondermos essas perguntas, a gente precisa examinar os componentes de cada um dos termos para que a gente possa identificar o que é fundamental em um e no outro, né? E, a partir daí, a gente tem a compreensão de tudo que a coletividade, né, chamada povo, tá? Convencionar em um determinado momento de sua história ser de interesse ou de propriedade comum, integrará a esfera pública, ficando todo o restante aí adstrito à esfera privada, né? Nesse aspecto, a gente conclui logicamente, né, que não há nada que seja intrinsecamente público nem intrinsecamente privado, já que a definição de qualquer um deles vai resultar aí do quê? Vai resultar essencialmente da convenção coletiva. Então, quem define, né, o que é público, o que é privado, é o coletivo. Há um exercício, inclusive, a gente tem cada vez mais convencionado em não utilizar a expressão contabilidade pública, né? E sim contabilidade aplicada ao setor público em respeito exatamente a essa coletividade. Né? Em que sentido nós estamos falando? Bom, estamos falando que o que é público? Né? O que eu defino como público? A partir da compreensão ali, inclusive da contabilidade do terceiro setor, né? Da contabilidade social, do balanço social, da contabilidade ambiental, que até isso a gente precisa repensar, né? O que é contabilidade ambiental? De que ambiente nós estamos falando? Essencialmente, eu estou falando do ambiente verde, né? Ou estamos falando do ambiente no todo, onde a organização está inserida? Então, se eu for pensar uma organização, ainda que privada, né? Essencialmente privada, uma sociedade empresária limitada, mas o contexto dessa sociedade, né, o que ela provoca no meio ambiente em que ela está organizada, em que ela está situada, eu vou acabar por compreender que muitas das vezes a organização, por mais privada que seja, né, e aí eu estou falando privada na sua essência, na sua constituição, né, ela tem uma finalidade pública. Né? Imaginem, por exemplo, uma indústria, única indústria, situada no município de, sei lá, 10 mil habitantes. Quantidade de empregos que essa indústria gera, né? a, a, a inferência ou a correlação do ICMS, né, do valor agregado que essa organização atribui ali ao município. Então, assim, do ponto de vista da responsabilidade social, né, essa empresa ela tem um cunho muito mais público do que privado. Né? E aí é nesse aspecto que a gente chama a atenção de vocês, né, para fazer essa avaliação, né, antes de definir o que é público e o que é privado. Daí entra os conceitos ali em relação aos usuários da contabilidade, quais são os relatórios que essa organização estaria obrigada a fornecer, né? E, por outro lado, né, quando eu falo da contabilidade aplicada ao setor público, quais seriam os documentos que nós aqui, desse lado, digamos, né, contadores ou profissionais contábeis vinculados à administração pública, estaríamos exigindo dessa organização. Ou seja, é um conjunto, né, de ações, um conjunto de atividades que elas se correlacionam, né? Elas estão interrelacionadas.
Então, não há muito o que se falar em contabilidade comercial, contabilidade pública, né? Estamos falando quando eu falo de contabilidade aplicada ao setor público, eu estou falando daqueles elementos que nós vamos trabalhar aqui agora, né, nesse semestre, voltados para as organizações públicas, declaradas públicas. Estão entendendo? Né? Então, uma vez declarada pública, ou de uso público, ou de uso coletivo, né? Essa organização, ela tem um modo diferenciado de ser realizada a sua contabilidade, ali pensado, né, no registro dos atos e fatos modificativos do patrimônio público. E tem como peça fundamental, ali como elemento estrutural desses atos, né, do registro desses atos e fatos, já o orçamento público, né, que é o documento que define como que eu vou fazer a gestão desse recurso público, né, ou como que eu vou fazer a gestão desse patrimônio público, né, a partir do quanto eu vou receber e do quanto eu posso gastar, do quanto eu posso e do quanto eu devo gastar, né? Aí é claro que nós vamos entrar no universo normativo dessa contabilidade, né? O universo normativo da contabilidade aplicada ao setor público, ele tem como princípio a Lei 4.320, de 1964, né, que estabelece muitos dos procedimentos e funções que são exercidas pela contabilidade pública. Essa lei, né, embora ela seja de 64, embora não, né, essencialmente seja de 64, então, percebam que, historicamente, ela precede a Constituição Federal, né, que é quem, inclusive, determina que a gestão pública será regida por instrumento normativo próprio, né? Acontece que a lei já existia, depois a gente vai falar um pouco sobre isso com mais propriedade, né? E aí passa, né, a determinar que desde 64, né, então já tem ali pré-estabelecido o modus operandi da contabilidade aplicada ao setor público, né? Até então conhecida como contabilidade pública. Porque, assim, então, a partir do momento que eu reconheço a contabilidade pública como um ramo da ciência contábil, que aplica na administração pública as técnicas de registro dos atos e fatos administrativos, apurando, assim, resultados e elaborando relatórios periódicos, né, levando em consideração, essencialmente, o quê? As normas do direito financeiro, dada aí pela Lei 4.320, de 1964, e os princípios gerais de finanças públicas e os princípios de contabilidade. Então, se você for analisar essencialmente a Lei 4.320, você vai ver que é um pouco complexa, né? Porque ela envolve direito financeiro, ela envolve princípio de finanças públicas e os princípios de contabilidade, né? Ou seja, não é um instrumento essencialmente contábil, né? Ela não tem, assim, aquela formação direcionada para a contabilidade. Eu estou atendendo aqui o princípio financeiro, do direito financeiro, esse princípio do direito financeiro também tem que atender ali os princípios gerais de finanças públicas. Quem é que dá essa orientação geral de finanças públicas? Quem é que dá a orientação dos princípios contábeis, né? Então, isso com o tempo, né, foi necessário reorganizar esse papel aí, né? E aí, vocês vão ver recentemente que nós temos o que foi convencionado como manual aplicado à contabilidade, manual de contabilidade aplicado ao setor público, e aí, porque também temos um outro advento, né, contributivo para
essa normativa aí, que é a própria lei de responsabilidade fiscal, né? Então, a partir dessas noções introdutórias que nós temos aí, né, a gente entende, por exemplo, que considerando assim, as transformações que a contabilidade, né, que a ciência contábil, por assim dizer, vem passando aí, em consideração as convergências internacionais, aos padrões internacionais de contabilidade, né? Normas internacionais de contabilidade, que, inclusive, como eu falei anteriormente, no exterior, né, a contabilidade pública, o que é reconhecido como contabilidade pública, é exatamente o que aqui a gente conhece como contabilidade do setor privado, né? Por quê? Porque, na verdade, o princípio da contabilidade no exterior é, é a publicidade dos atos e fatos modificativos do patrimônio. Do patrimônio de quem? Dos principais investidores daquela instituição, daquela entidade, daquele negócio, né? Então, com essa padronização, né, e embora tenha acontecido, ou talvez a gente tenha nos encontrado com isso de forma tardia, né? Mas a estruturação regular, né, a regulamentação, a normatização, ela tem acontecido, ou no caso do Brasil, ela tem acontecido com uma espécie de vanguardismo, né? Ela veio acontecendo mesmo antes, né, até por princípio de busca, né, desse mercado internacional, de nos adaptarmos ao mercado internacional para atrair investimento internacional. Então, ela vem, o Brasil vem se organizando enquanto normas, né, internacionais, a padronização, vamos dizer assim, a padronização dessas normas internacionais de contabilidade com mais tempo, né, do que muitos outros países que têm a mesma, o mesmo ciclo comercial ou econômico aí. O que nós precisamos compreender é que esse processo de evolução da contabilidade do setor público, né, deve ser analisado de forma histórica e contextualizada com o próprio processo de evolução das finanças públicas. Então, como eu disse para vocês, o primeiro marco histórico foi a edição da Lei 4.320, lá em 1964, né? Que tem aí como orçamento a peça principal. Então, o orçamento público ganhou significativa importância no Brasil a partir da Lei 4.320, né? Porque ela estabelece ali importantes regras para propiciar o controle das finanças públicas. E aí tem como base, né, o principal instrumento da Lei 4.320, ou seja, o principal instrumento que possa propiciar esse controle das finanças públicas é o orçamento público, né? Adicional a isso, nós temos aí a edição da Lei Complementar número 101 de 2000, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Esse foi dado como um importante avanço na área das finanças públicas, porque estabelece para toda a federação, direta ou indiretamente, quais são os limites de dívida consolidada, quais são as garantias, quais são as operações de crédito, restos a pagar e despesas de pessoal, enfim, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem dizer exatamente quais são as responsabilidades do gestor público, né, em relação ao orçamento público, né, em relação essencialmente ao recurso público, ou, por assim dizer, ao patrimônio público, né. Estabeleceu a exigência de se realizar a consolidação nacional das contas públicas, né,
que é aí de competência da Secretaria do Tesouro Nacional, e essa tem aí, a Secretaria do Tesouro Nacional tem a obrigação de publicar os balanços do setor público nacional, congregando as contas da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, quando você pega, por exemplo, a prestação de contas do município de Teófilo Otoni, né, ela leva a prestação de contas, ela vai apresentar ali as demonstrações contábeis e financeiras, né, os relatórios fiscais, aqueles que nós estávamos apresentando no nosso encontro síncrono passado, né, embora não tenhamos encontrado os do município de Teófilo Otoni, enquanto, né, documentos públicos, né, a gente sabe que eles foram elaborados porque eles estão presentes lá no Tribunal de Contas da União, constam como entregues, né, mas infelizmente eles não estão públicos, não foi possível visualizar, assim como visualizamos o da Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Mas quando você pega ali o balanço patrimonial ou o relatório resumido de execução orçamentária, né, que são os documentos apresentados aí de acordo com o novo regulamento, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, então, aquela fração que está ali destinada ao município de Governador Valadares, eu estou fazendo referência ao município de Governador Valadares, porque foi o último documento que nós analisamos, tá? Então, quando você pega aquela fração ali, né, daquele documento, você tem que entender que esse é um documento que ele faz parte do grande, né, vamos dizer assim, do grande balanço do setor público nacional, tá? Então, é o município dentro do Estado e o Estado dentro da União, tá? Então, no geral, você vai ter lá um exemplo, gastos com a saúde pública no Brasil. Você pode fracionar isso pela federação, né? E, consequentemente, pelo município, mas, em geral, tá? A rubrica, né, é uma só. O que facilita muito, por assim dizer, essa prestação de contas, né? Porque você vai simplesmente administrar, né? Você vai gerenciar aquela rubrica dentro de um grande organismo, ou seja, de um grande plano de contas nacional, né? Que é o que a gente fala assim, a portaria do Ministério Público número 184 e o decreto 6.976 de 2009 determinam que a Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, edite normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e plano de contas de âmbito nacional, aí objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas, né? Para quem teve a oportunidade de estudar contabilidade avançada comigo, vai entender o que eu estou falando aqui quando eu digo demonstrações contábeis consolidadas, né? Se a gente imaginar uma matriz e filiais, né? Existe o balanço patrimonial de cada unidade, ou seja, de cada filial, e o balanço patrimonial consolidado, né, na matriz. A própria extinta declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, ela trazia essa metodologia, né, que a gente consolidava ali na demonstração, na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, o balanço consolidado das unidades. A mesma coisa diz respeito a controladora e controladas, né? Quando a gente trabalha ali com o princípio da contabilidade avançada em relação à reorganização empresarial, né? Partindo aí de unidades como subsidiárias integrais ou parciais, né? Controle, fusão, cisão, incorporação. Então, nesse universo aí, a gente passa a viver bem
essa situação de demonstrações contábeis consolidadas, o que não é diferente no universo do setor público, né? Porque o que nós vamos fazer é, quando eu faço a contabilidade do município de Teoflotone, eu consolido essa contabilidade com o Estado de Minas Gerais, que vai consolidar essa contabilidade com a União, né? Daí, então, o nosso plano de contas, por mais específico que seja a ação aqui do município de Teoflotone, atendendo a comunidade do córrego São Pedro, por exemplo, né? Está lá no meu plano de contas, bem analítico, esse atendimento à comunidade do córrego São Pedro. Mas isso faz parte de um grupo de contas, né, que sinteticamente vai acabar por encaixar nesse plano de contas de âmbito nacional aqui, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? Então, para facilitar o nosso entendimento, né, para poder nos ajudar a fazer essa escrituração e o registro dos atos e fatos modificativos do patrimônio público, né, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela editou o plano de contas aplicado ao setor público e o manual de contabilidade aplicado ao setor público, né? Esses documentos, pessoal, eles já estão disponíveis para vocês aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem. O nosso ambiente virtual de aprendizagem no Moodle, ele consta com um bloco lá que chamado, né, de biblioteca do curso, tá? E aí, nessa biblioteca do curso, eu costumo disponibilizar todo o material disponível nas redes, né, disponível aí nos principais sites de gestão e de controle voltados para a administração pública, e, é claro, aquelas obras que, porventura, tenham sido licenciadas para esse fim, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para consultar esse material que já está disponível para vocês. Inclusive, está disponível para vocês essa cartilha, tá? Que a gente desenvolvida pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é a cartilha da nova contabilidade aplicada ao setor público, em que a gente pode visualizar, por exemplo, né, essa situação, tá, da evolução da contabilidade pública e gestão fiscal no Brasil. Então, como eu disse, tudo começa lá na Lei 4.320, que é a Lei de Direito Financeiro, lá em 1964, né? Em 1986, foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional, tá? Percebo que é antes, né, da Constituição Federal, né? Nossa Constituição é de 5 de outubro de 1978, então a Secretaria do Tesouro Nacional existe bem antes aí da Constituição Federal, né? Em 1997, ocorreu a publicação das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público pelo Instituto aí de Contabilidade aplicada ao setor público, né, pelo International Financial Accountant, que trouxe essas propostas, né, de revisão daquilo que seria a harmonização contábil, né, entre os países envolvidos no mesmo propósito comercial. É claro que 97, 98, 2001, de 95 a 2001, 2002, esse boom da globalização, né, acabou provocando essas modificações aí. E com isso, naturalmente, né, ali naquele universo, ali, naquele intento de manter uma moeda estável, né, como ainda é a nossa moeda, o real, o mais próximo possível ali da paridade dólar, está cada vez mais distante, mas, enfim. Eu estou falando do registro histórico, né? Então, em 2000, houve ali a publicação da Lei Complementar 101,
que é a reconhecida até hoje como a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí essa Lei de Responsabilidade Fiscal passou a ser uma espécie de fantasma, né, do gestor público. Ela é o bicho-papão do gestor público, porque em alguns casos ela não só responsabiliza, mas como criminaliza os atos praticados pela gestão pública que, porventura, estejam em desacordo com o que foi pré-estabelecido ali. Então, os gestores hoje, eles assumem os cargos, mas muito preocupados com o que os seus atos, o que suas ações possam provocar, né, de certa forma, possam comprometer as permissões, né, disponibilizadas ou apresentadas ou simplesmente pré-estabelecidas, né, na lei de responsabilidade fiscal. Lá mais para frente, eu acho que na unidade 3, nós vamos falar especificamente da lei de responsabilidade fiscal, né, em relação aos limites de gastos públicos, limites de contratação, limites de gastos com pessoal. Então, todas essas variáveis que vieram mexer, né, vieram sacudir aí a gestão pública. Tá? Em 2008, tivemos a publicação da portaria número 184, né, que é a portaria da convergência. Tá? Em 2008, também a publicação pelo Conselho Federal de Contabilidade das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público e a implantação do grupo de convergência. Então, percebam que em 2008 para cá, né, a contabilidade aplicada ao setor público, né, vamos colocar assim, a contabilidade pública, ela tem um novo parâmetro, né, tem um novo barema. A contabilidade aplicada ao setor público passa a ter um status, né, diferenciado daquela até então reconhecida ali como atendimento à lei do direito financeiro, né? Em 2009, a publicação da primeira edição do Plano de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, né? Junto com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Quando eu falo do plano, é o plano de contas, tá? De contas aplicadas ao setor público. 2009, a publicação da Lei Complementar 131, que trata das normas sobre transparência, né? Vocês percebam que com isso surgiu ali o advento do portal Transparência, né? A exigência dos municípios, entes públicos e todos eles publicarem, né? Publicizarem seus atos, tá? Em 2012, a publicação foram traduzidas, né, essas normas de harmonização aí, de convergência, foram traduzidas para o português. Em 2014, houve a implantação obrigatória do plano de contas aplicado ao setor público para todos os entes da federação. E em 2015, como último ato aí, por enquanto, né, penúltimo ato, as informações divulgadas em um novo padrão de contabilidade. Então, esse é o histórico, né, da evolução da contabilidade pública e a gestão fiscal no Brasil, por enquanto, tá? E aí, é claro que isso tudo, né, para que a gente tenha compreensão disso tudo, isso está fundamentado pela Constituição da República Federativa de 1988, a Lei 4.320, de 17/64, a Lei Complementar 101, a Lei Complementar número 131, né, de 2019, a Lei número 10.180, que organiza e disciplina os sistemas de planejamento e orçamento federal, tá? O Decreto 6.976, que dispôs sobre o sistema de contabilidade federal, dando aí outras providências, e
a portaria número 42 do Ministério do Planejamento, 14 de abril, que atualiza a discriminação das despesas por função de que tratam aí o que foi determinado no inciso 1, parágrafo 1º, enfim, então, isso tudo está previsto na Lei 4.320, mas só foi, de certa forma, atualizado, né, e discriminado a partir dessa portaria do Ministério do Planejamento, tá? Pessoal, é isso, né? A gente fala da normatização, né? Quando falamos da norma, o assunto parece ser um pouco chato, mas é indispensável falar falar de contabilidade, desculpa, é indispensável falar de normativas, né, de instrumentos normativos da contabilidade aplicada ao setor público, se a gente quiser compreender essencialmente como é que se faz essa contabilidade aplicada ao setor público, né? Então, para que a gente entenda que a contabilidade pública necessariamente registra e controla os atos e fatos administrativos, a gente precisa saber quais são as instruções, né, que normatizam esses atos e fatos administrativos, né? O que são esses atos e fatos contábeis aqui, tá? E aí isso tem essa característica histórica que nós apresentamos aí, né, considerando a sua evolução desde a Lei 4.320 de 1964, tá? Então, nós vamos tratar aqui de contabilidade pública. Quando a gente fala que a contabilidade da contabilidade pública, estamos dizendo que ela deve controlar os atos administrativos e os fatos administrativos. Quando eu falo que a contabilidade pública controla os atos administrativos, então eu estou me direcionando aos atos de gestão, né? Aquilo que o administrador público faz ou deixa de fazer, tá? E os fatos administrativos são aqueles derivados desses atos, né? Então, a assinatura de um contrato para aquisição de vacina para imunização dos civis, né, contra o Covid-19, ele é um ato administrativo que vai gerar um fato administrativo, né? E aí nós, enquanto contabilidade pública, devemos evidenciar, né, essas ocorrências aí, tá? Enquanto na contabilidade empresarial ela pode controlar os atos administrativos, né, e deve controlar os fatos administrativos, a contabilidade pública, ela estuda, registra, controla e demonstra o orçamento aprovado e acompanha a sua execução. Olha só que interessante, é onde a gente fala, né? O que deu base, né? O direito financeiro, né? O direito financeiro gerou a Lei 4.320, que tem como princípio ali o orçamento, né? Então, o orçamento público, ele passa a ser o objeto da contabilidade pública, porque ela estuda, registra, controla e demonstra o orçamento aprovado e acompanha a sua execução. Então, enquanto o orçamento aprovado é um fato, a execução, né, gera ato e fato, certo? Então, a contabilidade ela deverá apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar os resultados da gestão, né? Esse artigo 78 e artigo 79 estão ali na Lei da Contabilidade Pública, tá? Quanto a essa norma brasileira de contabilidade técnica aplicada ao setor público, né, enquanto estrutura conceitual, ela traz a elaboração,
a divulgação de informação contábil de propósito geral. Então, o que ela estabelece? O que é essa norma brasileira de contabilidade técnica aplicada ao setor público estabelece? Os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas brasileiras de contabilidade técnica, aplicadas ao setor público, do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades do setor público. E são aplicáveis à elaboração e à divulgação formal dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público. Então, esse relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público. Tá? Nesse sentido, nós podemos dizer que o objetivo principal das entidades do setor público passa a ser determinante para a gente entender aqui o princípio da contabilidade aplicada ao setor público. Porque, assim, qual que é a finalidade de uma entidade pública? O próprio Estado, enquanto entidade pública. Se eu fosse perguntar para vocês qual que é a finalidade do Estado? A gente não está modificando. Vai só um minutinho, gente, por favor. Acho que estava apresentando Desculpa, eu estava fazendo a apresentação do documento errado. Mas isso já está disponível para vocês lá também, depois vocês olham com calma lá. Isso, perfeito. Eu perguntando para vocês, qual que é a finalidade do ente público, Qual que é a finalidade do Estado? Se você for pensar assim, para que serve o Estado? Qual que é o alcance do Estado? E aí, a partir do momento que o Estado se estabelece com a finalidade de prover o cidadão, das suas necessidades básicas de saúde, educação, infraestrutura, segurança, lazer e cultura, por exemplo, educação, lazer e cultura. Então, para que o Estado possa prestar esse serviço aos seus cidadãos, aos seus contribuintes, que são convertidos em despesas, a educação pública gratuita e de qualidade que vocês têm, ela é gratuita se for pensar no sentido de que vocês não pagam nenhuma contrapartida ao Estado, para que eles lhes ofereçam essa educação. Então, você não paga uma mensalidade para a universidade ainda, se dependesse de alguns políticos brasileiros, já estariam pagando. Mas vocês não pagam essa mensalidade. Então, como não há essa contrapartida, alguém tem que pagar, porque é aquilo que a gente fala, não existe almoço grátis, alguém tem que pagar a conta. Então, como é que o Estado vai prestar esse serviço que tem um custo operacional, Então, se tem um custo operacional, ou seja, gera uma despesa, todo mês o Estado tem essa despesa, então ele precisa de uma contrapartida, Na contabilidade, a gente sabe bem disso. Para cada débito, um crédito e vice-versa. Então, ele precisa ter receita operacional para que isso ocorra, para que seja possível aí o Estado atingir o seu objetivo, que é prover o cidadão desses serviços. Então, a maioria das entidades do setor público tem o objetivo principal de prestar serviço à sociedade. Então, quando a gente fala que é prestar serviço, como é que o Estado vai obter lucro e gerar retorno financeiro aos investidores? Por exemplo, o desempenho das entidades não pode ser parcialmente avaliado por meio da análise de sua situação patrimonial
mas essencialmente da satisfação do servidor, desculpa, do cidadão, né? Então, são várias variáveis que nós vamos avaliar para determinar o que nós chamamos ali de lucro operacional, né? Então, nesse sentido, os relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, eles vêm fornecer as informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas e responsabilização. São os famosos accountability, né? Esses usuários, eles precisam dessas informações para subsidiar algumas avaliações, como se a entidade prestou seu serviço à sociedade de maneira eficaz e eficiente, né? Quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros e até que ponto há restrições ou condições para a utilização desses recursos. A extensão na qual a carga tributária que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar os serviços correntes, se tem mudado ou não, né? Volta e meia a gente escuta aí discurso de resgate, manutenção da CPMF, ou redução do PIS, da alíquota do PIS, do IOF, né? Enfim, outros marcos reguladores aí da administração para conter, né, de certa forma, ali a regularidade fiscal do país, né? Se a capacidade da entidade para prestar serviço melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores. Então, esses instrumentos, né, eles vêm dar a resposta aos usuários nesse sentido, né? É com base no relatório contábil de propósito geral que o usuário da contabilidade vai poder fazer essa análise aí, tá? Então, tendo como aí objetivos, né, a divulgação da informação contábil, estão relacionados ao fornecimento de informações sobre a entidade do setor público que são úteis aos usuários, né, para prestar contas e a responsabilização também a tomada de decisão. Então, a elaboração e a divulgação de informação contábil não são um fim em si mesmos, né? O propósito é de fornecer informações úteis aos usuários dos relatórios contábeis aí para fins de tomada de decisão, né, modificações. Então, não é simplesmente elaborar o balanço patrimonial, né, ou a demonstração do resultado e pronto, está terminada a prestação de contas. Não, a questão é o que fazer com esses documentos, né? A partir desses documentos é que as decisões da gestão pública serão tomadas, serão modificadas ou serão orientadas. Então, os objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil são determinados com base nos usuários. Então, somos nós que demandamos, né, esses objetivos. E, essencialmente, as necessidades de informações a serem contidas nesses relatórios. Então, para falarmos aí dos usuários da contabilidade pública, né, nós vamos concentrar nossa compreensão nos gestores do patrimônio público e das políticas econômicas e sociais do país, a população em geral, né, todos nós temos interesse na forma como o recurso público é administrado, né, ou alocado pelo administrador público, os organismos nacionais e internacionais de crédito e de fomento. Então, imaginem, a Prefeitura Municipal de Teoflotone com dificuldades para pagar a sua folha de salário, mas ela resolve quitar
a folha de salário dentro do prazo pré-estabelecido. Então, para isso, ela vai recorrer a créditos extraordinários, né? E é esse recurso de créditos extraordinários, para que seja fornecido, né, a agência de fomento, ela vai levar em consideração as demonstrações, ou seja, aquilo que foi apresentado ali nas demonstrações contábeis, para ver, essencialmente, como estão sendo aplicados os recursos, né, e quais são os comprometimentos, né, os limites de comprometimento da administração pública. Tá? Os órgãos de controle interno e externo, né, nas suas funções institucionais, aí, bem como o Tribunal de Contas da União, a própria Secretaria do Tesouro Nacional, a auditoria interna do município e por assim dizer. Né? Então, gente, dentro dessa expectativa, né, do que nós falamos até aqui agora como usuários, né, na verdade, como normativo, né, como instrumentos normativos da contabilidade aplicada ao setor público, tá? Eu vou limitar aqui esse bate-papo nosso e deixar para descrever, né, destrinchar cuidadosamente aí os usuários da contabilidade aplicada ao setor público em nossa próxima oportunidade, né, para o assunto não ficar tão cansativo, tá? Mas eu já adianto que tem muito material já disponível para vocês nesse sentido, e aí eu acredito que vocês podem, né, já ir se alimentando desse material que está disponível, e aí no próximo encontro a gente já fala de uma maneira mais objetiva, mais sintética, né, mais resumida, né, dos conteúdos, apurando aí já os nossos propósitos avaliativos, né, nossas atividades avaliativas ali em relação aos conteúdos apresentados. Beleza? Acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui, tá bom? Nosso encontro síncrono aí, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, né? Alguma consideração que alguém queira fazer, algum apontamento, porque fica, para mim fica difícil, complicado, ficar o tempo todo falando aqui, sem a interlocução suas, né? Então, por menor que seja a turma, hoje restrita aí a 4 alunos, e fique registrado, inclusive, isso, né? Então, dos 12, apenas 4 compareceram ao encontro síncrono, que fique registrado, inclusive, que eu reprovo, né? Não é que eu reprovo, vocês são reprovados, né? Por frequência, tá? Então, eu vou levar em consideração a participação, ainda que de forma tão, né, oculta, né, vocês nos nossos encontros síncronos, tá? E é isso, tá? Para próximo, ficamos então já pré-agendados aí para o nosso próximo encontro, e aí eu informo para vocês por meio do nosso ambiente virtual de aprendizagem, ou até mesmo pelo nosso canal lá de sala de aula da plataforma do Google. Beleza? Boa noite a todos e a todas, e até o nosso próximo encontro. Boa noite, até mais.